Recomendações de vendas do Bradesco seguem fortes. Os preços justos que as corretoras calculam para o Bradesco seguem reduzindo. E eles veem o Bradesco como um ativo com risco que não se correlaciona ainda com o preço, mesmo depois de tantas quedas. Será que faz sentido? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje vamos falar um pouco do Bradesco. Eu vou falar se realmente ferrou de vez o Bradesco. Vamos entender então o porquê que eu não estou comprando ainda o Bradesco, embora eu a veja como um ativo interessante a esses preços. E vou comentar a que preço eu compro. Isso tem muito a ver também com o tempo, tá? Inclusive, enquanto o tempo vai passando, eu vou ganhando dividendos indiretos via puts. Eu vou comentar rapidamente ali o que eu estou fazendo, mas eu vou entrar em mais detalhes para quem for membro do canal, tá? E aí também, aproveitando, eu vou calcular já os dividendos para 2023 do Bradesco. Primeiro vou soltar esse vídeo para os membros, depois eu falo aqui para vocês de modo geral. Hoje a gente vai focar mais no case do Bradesco. Será que vale a pena o Bradesco? Deixa o like e vamos conferir. Uma das narrativas agora é que o Bradesco vai precisar da forcinha aí do Campos Neto para ele poder respirar, que é a questão da taxa Selic, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. De qualquer forma, a gente vê aqui então o Credit Suisse rebaixando o preço justo do Bradesco de R$ 16 para R$ 15, potencial de alta de 15%, BBDC4 isso. Será que é só 15, né? E a recomendação é de venda, né? Segundo as analistas aqui, Marcelo Teles e Daniel Vaz, o retorno é pouco para um papel arriscado. E eles relembram que pequenas e microempresas que têm uma exposição maior no Bradesco pode vir aí dar um alerta de problema realmente com as inadimplências, né, que nós estamos aqui um momento complicado em relação a isso. E eles destacam aqui o valor da ação, né, um PL aqui para 2023 de 7, enquanto para 2024 de 5,5, ou seja, eles veem sim uma melhora, porém não tão atrativa aqui quando a gente compara, por exemplo, com o Itaú, que é um desconto de apenas 6%, e aí teoricamente aqui mais seguro, né? Então vamos entender um pouco mais. Em relação à inadimplência, não há sombra de dúvidas que o cenário ainda é nebuloso. As inadimplências vêm aumentando aqui mês após mês, aumenta um pouquinho ou se mantém estável, nada de diminuir, né? Então nós já temos aqui no último levantamento, inadimplência no Brasil crescendo ainda mais, a dívida também. Então é uma situação ainda complicada para 2023 inteiro, porém a gente espera que vá diminuir lá para 2024. Eu já dei até minha opinião aqui sobre a taxa de juros, ela deve sim reduzir, mas no momento apropriado, que como sempre imaginamos, é lá para o final de 2023, né? Inclusive essa perspectiva aqui que trabalha o Bradesco. Já que agora todo mundo está pegando no pé do Bradesco também por conta da taxa de juros, eu já indico que o mercado estava precificando era redução ao final de 2023. Isso aqui foi utilizado na precificação aqui do guidance do Bradesco. Então não há surpresas não ter reduzido a taxa de juros agora. Isso aqui era já esperado que não fosse haver redução. Isso aqui foi invenção do Nine, tá? Depois do segundo semestre a gente começa a pensar, puxa, por que não diminuiu? Então não vou nem entrar em história se ele está gastando mais ou menos, o fato é que sempre houve essa perspectiva de reduzir apenas no segundo semestre. E aí, se ele controlar os gastos, se o arcabouço fiscal for legal, com certeza essa curva vai reduzir aqui até melhor do que o precificado. E se ele fizer pior, talvez a curva vá pior. O fato é que até o meio do ano já era esperado que não fosse reduzir, tá? E observando então o guidance do Bradesco para 2023, nós temos as provisões entre 36,5 e 39,5, fazendo a média da 9,5 por trimestre, ou seja, acima de todos os trimestres anteriores, né? Exceção ao quarto trimestre de 2022, que foi feito 10 de provisões e mais praticamente 5 aqui da Americanas, mas em Americanas foi, vamos dizer assim, exceção, né? Então 10 aqui, ele vai fazer uma média de quase isso no 2023 inteiro. Então a gente espera que talvez o primeiro trimestre e o segundo sejam mais fortes, de repente aí ficar de 10 a 11, e aí nos outros deve diminuir um pouquinho, alguma coisa desse nível, mas de qualquer forma ainda assim provisões muito fortes. Mesmo que ele faça 8 aí no terceiro trimestre, por exemplo, ainda está acima da maioria dos trimestres aqui. Então você vê que 2023 inteiro será pesado, mas muito provavelmente o primeiro semestre aí um pouco pior, né? Segundo que o banco nos informa, mas de qualquer forma ele vem atuando para melhorar isso. A gente vê aqui que as políticas de crédito vêm sendo aqui
na base do controle do empréstimo para risco, né? Então, isso aqui deve também ajudar a ir fazendo o efeito gradativo. Não é da noite para o dia, não é do nada que ele vai ter o primeiro trimestre com menos inadimplência só por causa disso. É algo que vai acontecendo gradativamente. Por isso que a perspectiva é de melhora, além do próprio Brasil em algum momento começar a melhorar, o próprio Bradesco aqui está fazendo o seu trabalho também, tá? Então a Selic, ela tem muito a ver com a inadimplência, ela também tem a ver com a margem financeira aqui do banco, né? A margem financeira é composta pela margem com os clientes e a margem a mercado. Quando vai aumentando muito rapidamente a margem, aliás, a Selic, prejudica demais a margem com o mercado. A gente viu acontecendo isso principalmente com o Bradesco e Santander, que não fizeram um trabalho tão legal em relação a isso. Eu já expliquei em outros vídeos o porquê, mas enfim, a gente vê então um fortíssimo impacto no terceiro e no quarto trimestre do Bradesco, mas já está amenizando. Por quê? Porque a taxa está mantida, pelo menos. Só de não aumentar já é um grande feito, né? Se começar a reduzir conforme esperado, aí a gente vai ver então ao fim do ano ainda melhor. Então o que eu resumo é o quê? Essa margem, olha só, ela comeu muito aqui do lucro do banco, né? Então a margem a mercado não vai ser uma maravilha, mas vai ser menos grave, bem menos grave do que a inadimplência. O foco total em 2023 é a inadimplência. Mas de olho na margem, porque se a Selic aumentar ainda mais, aí lascou de vez, né? Podemos ver aqui que a margem financeira com clientes aumentou bastante, exatamente também por conta da Selic, por conta do forte crescimento do Bradesco, e são duas coisas que tiveram impactos na contramão, que foi o quê? Margem a mercado pressionando, porque a Selic está aumentando muito rápido também, e a provisão também pressionando, porque a carteira está crescendo que nem uma doida. Então, o que ela fez? Ela deve em 2023 crescer um pouco menos, mais controladamente. A margem a mercado vai ter uma ajudinha aí de pelo menos não aumentar a Selic aí do jeito que estava, né? Se manter já é um bom sinal, se diminuir melhor ainda. E aí a provisão Selic em altas vai pressionar um pouco, mas a gente tem aquela curva ali esperada para o ano, então vai ser ruim? Vai. Mas aos poucos aí vai melhorando. Então, e também tem o trabalho do banco exatamente aqui no controle das margens, dos empréstimos, né? Então, isso aqui também deve, aliás, não deve melhorar, vai piorar, mas assim, em algum momento começa a melhorar. Vai piorar, que eu digo, em relação aos trimestres anteriores, mas vai manter mais ou menos em média aqui com o quarto trimestre. Do lado positivo, nós temos aqui o resultado dos seguros, que o Bradesco foi muito bom e nenhuma casa de análise que recomenda a venda do Bradesco nem sequer cita os seguros, mas foi muito bom e deve continuar forte, embora vá crescer menos. A gente viu ali que tem um crescimento esperado, né? A gente vê aqui, um crescimento vai acontecer. Então, é um ponto forte do Bradesco também os seguros, assim como o ponto positivo no Banco do Brasil, também é para o Bradesco. E para o Bradesco ainda tem uma relevância um pouco maior. E temos a Cielo também, que numa proporção um pouco menor, também ajuda aqui no Bradesco, né? Então são coisas positivas que o mercado ignora, né? Ele não fala, só fala as coisas ruins. Ou seja, o mercado simplesmente ignora 33% do resultado do Bradesco. É inadmissível isso, né? Mas enfim, eles estão ignorando essa parte dos seguros do Bradesco. E analisando os múltiplos dos bancos, a gente vê o PL do Bradesco 6,30 e 5,70 no BBDC3, um PVP de 0,85 no 4 e 0,76 no 3, que os deixa muito baratos. Apenas o Banco do Brasil é um banco que está mais barato, mas ele é estatal, sempre tem aquele risco ali um pouquinho para ficar no radar, embora seja um banco excelente, a gente não pode ignorar isso. Então o Bradesco é o banco privado mais barato do momento, sendo que esse PL provavelmente vai melhorar. Em 2023? Calma, a gente está esperando mais para 2024, mas aí, né, exatamente isso que faz aí ele estar tão barato. Se a perspectiva de melhora fosse já, ele já não estaria tão barato assim, né? Então, o Bradesco aqui com múltiplos interessantes PL e PVP, o BBDC3 está mais barato que o 4, então acaba descontando o fato dele pagar dividendos menores, acaba sendo encoberto pelo fato dele estar bem mais descontado, então o yield dele está em 8, contra as 7,90 do 4 aqui, mas estão nivelados, né? O ROI em 13 é isso que está fazendo o Banco Bradesco ficar mais barato, um ROI que está menor do que a meta dele, que é chegar próximo dos 18, né? E aí acreditamos que talvez em 2024 normalmente chegue, né? 2023 ainda não. Um ponto muito interessante é que em termos de valor intrínseco de Graham, que vai levar em conta o PL e o PVP, tem uma margem de segurança, tá? De 126% no BBDC3, tá? Então, uma margem que nos mostra que, dada a foto atual, ele está com uma margem interessante. Será que ele vai cair mais o PL, mais o PVP? Acredito que não, né?
Então, o Bradesco 3 aqui tem um preço teto de 20,19, que também dá uma margem de 77%. Então, ele tá bom em dividendo, tá bom aqui em Graham, né? Quando a gente olha o dividend yield do Bradesco, ele tem um crescimento aqui escondido, que é via bonificações que 10% anual são pagas aqui. Está escondido, isso não mostra aqui, né? Então, isso é algo importante para a gente ver. E outro ponto é que em 2023 ele não pagou ainda essa bonificação, por conta provavelmente de toda essa confusão. Talvez ele esteja segurando, já aconteceu dele segurar e no ano seguinte ele pagar 20%. A gente pode refletir um pouco mais para frente, mas não está descartado dele ainda pagar a bonificação nesse ano, né? Vamos ter que ver quais os planos do banco aí. De qualquer forma, ainda não pagou, mas normalmente ele paga 10% ao ano. E dinheiro está lá, inclusive que ele pode fazer isso. Precisa ver qual o plano dele para o futuro, né, do banco. Então, a gente vê aqui o lucro contra a cotação, isso aqui conta a história por si só, né? Olha só, o lucro vem crescendo, e dá umas osciladinhas, a cotação cai, e aí de repente, né, a gente vê uma cotação que precifica como se o banco fosse falir, né? A cotação caiu demais, tá? Então a cotação caiu muito do Bradesco. Em termos do PVP histórico, também nos mostra, olha o PVP dele, 0,76, nem em 2015, né, com a Dilma no comando, pior possibilidade possível de presidente, e o PVP estava bem mais esticado do que agora. Esticado não, estava menos descontado do que agora, né? Então olha só o que aconteceu na sequência, foi um crescimento aqui nas cotações, que levou esse PVP a crescer. E agora, com todo esse problema, né, pandemia em diante, o banco só sofreu um problema atrás do outro. E quando a gente fala do consenso do preço justo para o Bradesco, está setado hoje pelo mercado em 17,40 para o BBDC4, que dá uma margem ao valor de hoje de 32,8. O curioso é que o mercado vem constantemente reduzindo de pouquinho em pouquinho esse preço justo do Bradesco, que eu não concordo tanto, mas é o que eles fazem, tá? Então, o fato de eu não estar comprando o Bradesco nesse momento não é que ele seja um ativo a um preço ruim. Muito pelo contrário, está de graça, né? A questão é que tem outras ações na minha carteira que eu estou dando uma prioridade um pouco maior nesse momento, porque talvez realmente o Bradesco vá enrolar um pouco nesses fundos. Então, enquanto isso, eu vou vendendo puts. Caso ele caia no meio do caminho, tudo bem, eu compro. Caso ele não caia tanto como eu estou esperando aqui, aí eu vou ganhando os prêmios para de repente usar para comprar ele mesmo mais para frente. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui para os membros do canal, tá? Mas enfim, eu já acho o Bradesco muito interessante a 11,60, olha quantas ele bateu aqui, e vou vendendo puts quando ele bate esse valor aproximadamente, para comprometer-me a comprar ele mais no futuro, caso caia, né? O BBDC3. O 4, similar ainda. O 4 é mais legal para você vender, porque tem liquidez maior, então eu vou seguindo aqui. Quando ele baixa uns 12,60 também vender a valores menores, tá? Não necessariamente 12,60, tem até um pouquinho mais. Estou aqui pondo o cenário perfeito, né? E aí, como ele não tem caído, eu não tenho comprado também por enquanto. Então, por favor, pessoal, cuidado ao vender puts. Eu vou comentar um pouco mais aos membros o que eu estou fazendo. Não é recomendação de compra de ações, nem venda de puts, nem nada. Eu só passei aqui todo o histórico para vocês tomarem suas próprias decisões, né? Tenham muito cuidado ao não se alavancarem aí vendendo muitas puts. Então considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a esse vídeo, e logo depois também eu vou falar os dividendos, aí eu também vou trazer aqui para o canal geral, mas primeiro eu vou falar lá para os membros, tá bom? Deixa o like, um abraço e até o próximo. Valeu!